Beleza, gravando, né? Espera aí que o Thiago vai entrar. Gravando, pode falar, Vitor. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Bom, como vocês podem ver pelo título, né, o trabalho não foi bem esse que a gente queria, era o trabalho original, tá? A princípio, a ideia original era construir uma palmilha que pudesse emitir som para fazer uma intervenção para melhorar a técnica da corrida. A gente teve aí o começo de pandemia, problemas técnicos que dificultaram a execução desse projeto, então aí a gente optou em fazer de uma outra forma, ainda trabalhando com som, mas através de uma outra técnica que não a emissão do som propriamente dito, tá? Então eu começo a descrição do trabalho da seguinte forma, né? O correr depende muito da forma como a gente, qual é a intensidade com qual a gente corre, né? E também e depende também da frequência com a qual a gente corre, né? Do volume semanal ou da quantidade de vezes por semana. Então a gente tem uma tolerância na relação que existe entre volume e intensidade. Desculpa, volume e intensidade. E obviamente quando a gente rompe esse volume, a tendência é a gente ter dores ou lesões decorrentes do não controle dessas duas variáveis, tá? Um outro fator que acaba sendo indicativo importante em termos de lesão é exatamente o quanto de impacto a corrida gera, né? Então, aqui a gente tem a força de reação do solo da corrida e duas variáveis importantes que vêm sendo faladas aí sobre a questão como possível marcador de lesão, um possível fator de risco para lesão, aliás, né? Que é exatamente o pico passivo, né? E as variáveis relacionadas ao pico passivo, que é a taxa com a qual essa força ocorre de forma instantânea e na média, tá? Nessa faixa aqui de 20% a 80%. Então, valores que estão dentro dessa faixa, de forma instantânea ou de forma média, são outros fatores que podem ser identificados como fatores de risco para a lesão. Daí então, né, a gente entra uma outra área, né, que é a área na qual eu optei em fazer a, a tese, que é a questão da sonificação, né? Então, esses autores aqui, Sabatier e Kimov, lá em 2006, já começaram a identificar que, de acordo com a forma como a gente anda, a gente emite sons quando anda, e ao analisar essa forma, esse som, né? Então, olhando esse gráfico que chama espectrograma, a gente muitas vezes consegue identificar diferenças através da magnitude do som produzido, né, e da forma como essa frequência se distribui, tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente vê três tipos de marcha, né? Então, a marcha regular, a marcha suave, quando foi pedido para a pessoa andar de forma mais suave, e a forma menos intensa de andar, né? Que normalmente é aquela que a gente, quando quer entrar em algum lugar sem fazer barulho, a gente anda com a ponta dos pés. Então, é essa aqui que eles chamam de stealthy. Então, a gente percebe aqui, né, de uma forma qualitativa, que existe diferença entre elas, tá? Então, o Equimov já começou, inclusive, a utilizar essa estratégia até para criar mecanismos de identificação em zonas de segurança. Então, você cadastra a sua forma de marcha. Se você tiver cadastrado a sua forma de marcha lá no sistema, você é habilitado a entrar em determinado espaço. Caso a sua marcha não esteja, ou se você estiver machucado por conta do futebol de final de semana, obviamente que você vai ser barrado nesse local, tá? Então, já foi utilizado até para isso. Tá? Mais recentemente, né, o Ericsson e o Bressan já utilizaram o som, né, para poder identificar quando você pedia para uma pessoa correr de forma mais suave, né, ele já percebeu aqui, só a pessoa escutando a sua forma de correr, ele diminuiu o deslocamento vertical, tá? Então, o baseline, eles corriam sem nenhum pedido, né? E aí foi solicitado para que eles corressem de forma suave e depois mais suave.
e aí percebeu-se aqui que houve uma diminuição do deslocamento vertical do centro de massa. Tá? Então, já a pessoa correndo, se escutando, ela basicamente ela já conseguia fazer algumas alterações na técnica de corrida. Tá? Então, o objetivo do trabalho aqui, geral, né, dessa tese, foi desenvolver uma forma de avaliar a técnica de corrida através da sonificação de dados biomecânicos. Né? Então, ao invés de entender o som produzido pela corrida, nós captamos dados através de palmilhas e sonificamos esses dados, transformamos números em sons. Tá? Então, isso é o que se chama de sonificação de dados. Tá? E o objetivo específico a gente tem, segundo, né, entender a variável som como ela vem sendo utilizada na literatura científica, e aí para isso nós usamos a revisão sistemática. Tá? Depois, como que o som produzido nesse processo de sonificação, como é que a gente poderia usar ele para estudar a corrida especificamente? Então, eu fui atrás de formas que a gente poderia sonificar esses dados. Tá? Posteriormente, um outro objetivo específico foi verificar se o processo de sonificação é capaz de identificar algum padrão característico no grupo de corredores que a gente coletou. Tá? Então, se a gente conseguir identificar pelo som alguma característica específica de algum grupo. Tá? E também entender como esse processo de sonificação pode ser utilizado para facilitar a correção da técnica da corrida, tá? Para uma possível utilização futura de uma intervenção. Tá? Então, esses foram os objetivos da tese. Tá? Bom, fazendo uma primeira análise, né, nós fizemos uma medida e aí sonificamos dados de pressão plantar de corredores com e sem dores relatadas após a corrida. Tá? Como é que nós fizemos isso? No primeiro momento, a gente usou as palmilhas de um sistema italiano que chama Sensor Medica. Esse sistema se chama Flex in Fit. Tá? São palmilhas com sensores resistivos. Tá? Então a gente sabe, sendo um sensor resistivo, ele não tem uma frequência de amostragem tão grande. Tá? Então isso acaba sendo uma limitação razoável aí no estudo. Todos eles utilizaram o mesmo tênis, então padronizou-se o tênis. Tá? Esses dados foram depois levados ao MATLAB e divididos em áreas do pé, tá? Onde nós dividimos aqui usando o antepé lateral, o antepé medial, retropé medial e retropé lateral. E aí esses dados foram sonificados num aplicativo gratuito que se chama TwoTone. Então, esses valores captados da pressão plantar foram colocados em planilhas no Excel e lá esses dados foram sonificados. Então, a gente tinha um som de cada região, tá? Para cada grupo de corredores. E, posteriormente, esse som foi analisado num outro aplicativo também de graça, que se chama Audacity, tá? Utilizado exatamente por engenheiro de som para poder verificar, montar aquele espectrograma. Tá? E aí, a partir daí, a gente fazer análise a partir do espectrograma. Tá? Então, para essa primeira análise, foram mensurados 43 corredores, sendo 15 mulheres, numa faixa etária média aí de 44 anos, com 12 anos de prática na média, e o grupo em todo foi avaliado com uma velocidade média de 11,6 km por hora. Tá? A média de treino desse grupo era de 40 km por semana, e a experiência, né, medida numa escala de 0 a 10, de unidades arbitrárias, através da metodologia de Roveri, foi uma escala de 7, uma escala de 0 a 10. Tá? Então já tinha uma experiência razoável esse grupo. Tá? Então, nesses 4 grupos, eles passaram por uma anamnese, e aí, a partir dessa anamnese, nós classificamos esses grupos em um grupo que não relatou dor após a corrida, um grupo que relatou dor em coluna e quadril após a corrida, um grupo que relatou dor na coxa e no joelho, e um grupo que relatou dor na perna, tornozelo e pé. Tá? Sendo a anamnese, obviamente que a gente não teve o mesmo número de pessoas em cada grupo. Tá?
Então, aqui a gente vê um espectrograma, tá, da região do antepé lateral do grupo sem dor, aonde a gente está contando aqui como o zero como sendo o início da mensuração do antepé lateral e não o início da pisada, tá? Então isso precisa ficar bem claro para entender o gráfico. Então aqui na hora que eu estou fazendo um contato com o pé, chega um momento que o antepé começa a fazer, sendo que o retropé já fez contato, tá? Então a partir desse momento é o que conta o zero aqui nesse gráfico. E o final é exatamente a hora, o toe-off, né? A hora que o pé sai do contato com o chão. Então aqui, né, nesse grupo sem dor, a gente percebe que o espectrograma a gente analisa da seguinte forma. Percebam que essa parte mais esbranquiçada é a frequência fundamental, né? Então a gente está falando aqui um dó, que foi a nota que eu escolhi para poder fazer essa sonificação. Então a gente vê aqui no primeiro risco aqui um dó, em torno de 270 Hz, e conforme aumenta a intensidade da pressão, aí altera também a intensidade desse som, tá? Desculpa, a frequência dessa intensidade não, a frequência desse som. A intensidade a gente vê pela cor branca. Então o azul é o som mais baixo e o branco o azul mais alto, tá? E aqui a gente vê numa escala aqui de até 2.000 Hz, né? Então é o tempo pela frequência, tá? E o que são esses traços brancos aqui que não são a frequência fundamental? Esse aqui são os harmônicos, tá? Então, na verdade, são traços que são decorrentes daqui da frequência fundamental, tá? Só que eles são múltiplos, né? Então, aqui a gente vai ter muitas vezes o dobro, o triplo, o quádruplo da frequência fundamental, tá? Então, a gente percebe aqui que no começo no grupo sem dor, no começo do uso do antepé lateral, surgem alguns harmônicos. Quando a gente começa a olhar, além disso, né, existe aqui uma ampliação dessa frequência, né, conforme o antepé vai sendo utilizado, né, para correr, existe a ampliação dessa frequência porque existe o aumento da pressão plantar, tá? Quando a gente vai para os grupos que apresentam dor, tá? A gente vê aqui, grupo que tem dor na coluna de quadril. Percebam que os harmônicos já não aparecem mais no começo da utilização do antepé. E sim, eles ficam mais frequentes ao final da utilização do antepé, tá? E o mesmo acontece, além disso, né, você tem a diminuição da frequência comparado aqui ao grupo sem dor, tá? Então, opa, desculpa, peguei errado. Então aqui a gente tem, né, a mesma coisa acontece com a dor na coxa e no joelho, também com a diminuição da frequência, tá? E a mesma coisa aconteceu com o pessoal que tem dor na coluna e no quadril, e a mesma coisa aconteceu com a diminuição da frequência, tá? Então isso, fazendo uma análise qualitativa, a gente percebe que existe diferença entre os corredores que não relataram dor após a corrida, desculpa, não durante, mas após a corrida, e o grupo que relatou dor após a corrida. Mas por que você dividiu entre grupos com dor em regiões diferentes do corpo, né? A princípio, a gente acreditava que, muito provavelmente, né, sendo dores em regiões diferentes, que a gente pudesse ter marcadores diferentes, tá? Mas o que a gente viu aqui foi que somente a existência de dor foi o grande marcador aqui, tá? E não a localização da dor, tá? Aqui embaixo está coluna e quadril, mas na verdade é tornozelo, perna e pé, tá? Aqui está errado, aqui o copia e cola não deu certo. Quando a gente vai fazer uma análise de espectro, ou seja, analisar a frequência e não mais pelo tempo como base, tá? Então a gente percebe aqui a gente está falando da intensidade do som, que são negativas porque a gente não consegue escutar, tá? E aqui é a frequência desse som, tá? Então, quando a gente viu lá um dó a 264 Hz, né, seria mais ou menos aqui, assim, tá? Então, a gente percebe aqui que a 100 Hz, né, existe uma diferença aqui significativa entre o grupo sem dor e o grupo que tem dor no pé e o grupo que tem dor no quadril e coluna, tá? A mesma coisa aconteceu aos 200, a mesma coisa, aí já no B, é o grupo sem dor, diferente do grupo de joelho e coxa, aos 1.100 Hz, a mesma coisa,
aos 1.300 Hz a mesma coisa, aos 1.600 Hz a mesma coisa, e lá aos 1.700 Hz, uma diferença existente entre o grupo sem dor e o quadril e a coluna, tá? Então, fazendo uma outra análise, quando a gente olha pela frequência pelo som produzido, também existem pontos que podem demonstrar a diferença entre o grupo sem dor e os demais grupos com dor, tá? Tudo isso para o antepé lateral direito, tá? Quando a gente vai para o retropé, fazendo uma mesma análise, a gente percebe que no caso do retropé, aqui é o contato do pé com o chão, e aqui quando o retropé perde o contato, tá? Então a gente percebe que o grupo sem dor apresenta harmônicos de uma forma bastante regular aqui, né? Então bem organizada, tá? Quando a gente vai para o grupo sem dor, já existe uma disparidade em termos de organização das harmônicas, tá? E aí a mesma coisa acontecendo quando a gente vai para o joelho, para o quadril, do quadril para o joelho e para o tornozelo, perna e pé, tá? A frequência fundamental ela fica muito parecida em todas as situações, mas o que muda de para quem tem dor e para quem não tem é a questão da forma como esses harmônicos se distribuem, tá? Então, no retropé lateral, então a gente tem essa possibilidade dos harmônicos poderem ser marcadores também, tá? E quando a gente vai para fazer análise pela frequência, né, também a gente tem diferenças aos 200 Hz do grupo sem dor para o grupo que tem dor no pé e no quadril e coluna, tá? Depois a gente tem no grupo sem dor um grupo que tem dor no pé e no tornozelo e perna, e por fim, né, aos 1.100 e 1.700 Hz no grupo que tem dor na coluna e na coxa. Desculpa, no quadril e na coxa, tá? Então, que também no retropé a gente consegue identificar essas marcações, tá? Bom, vamos lá. Com relação a esses dados sonificados, a gente viu que existem diferenças entre os grupos de corredores com dor, sem dor e com dor após a corrida, tá? Principalmente com relação ao posicionamento da frequência principal, como a gente viu no antepé, tá? Que são essas setas pretas, tá? E com relação à posição dos harmônicos, né? No caso do antepé, os harmônicos surgem no começo, no grupo sem dor, e no grupo com dor surgem no final, tá? E aí no espectro da frequência, a gente vê essas diferenças também acontecendo em diversas intensidades sonoras e em algumas frequências, tá? Quando a gente cruza isso com a literatura, a gente já vem, né, um autor chamado Vicinanzo, um italiano, ele já vem mostrando que essa forma de análise através da sonificação já foi capaz de identificar, por exemplo, a transição da marcha para a corrida, né? Então, aqui ele usou marcadores, né, somente no joelho, de dados cinemáticos. Depois ele usou os marcadores, os valores dos marcadores em toda a perna esquerda. Depois ele usou os marcadores da perna esquerda e o braço direito e todos os marcadores do corpo. E em todos eles percebeu-se que existe uma zona de maior intensidade aqui do som, né, quando foram os dados sonificados, mostrando aqui que aqui é a transição entre marcha e corrida, tá? Então, sonificando dados cinemáticos através do espectrograma, percebe-se em que momento que ocorre essa transição, tá? Então, a sonificação é identificando, sendo um marcador para alguma variável de corrida, tá? Análise da corrida. Quando a gente tenta justificar o porquê desses harmônicos ao final da propulsão, na região do antepé, principalmente nos indivíduos com dor, né, a gente tem que lembrar que a região do antepé é uma região que apresenta muitas articulações e muito movimento, tá? Comparados à região do retropé, que a gente está restrito basicamente a 2 ossos, 3 ossos ali, né? Duas articulações, né? E 3 ossos praticamente. Então, já no antepé, a gente tem todos os metatarsos, né? Os metatarsos com as falanges. Então, isso acaba tendo uma maior variação de movimento, tá? Que colaboradores identificam essa possibilidade como, quando se tem dor, existe um mecanismo de compensação cinemática,
né? Então, essa compensação aí pode gerar essa maior variação de movimento. E, obviamente, acabou gerando, né, maior variação da pressão plantar nessa região. E aí a gente conseguiu identificar isso através do som. Tá? Berkowitz já vem falando exatamente uma outra questão, quando se está correndo de forma fadigada, né? Essa possibilidade de induzir uma alteração na forma da corrida pela ocorrência da fadiga. Na nossa forma de avaliar, não avaliamos, não fizemos um protocolo de fadiga, mas talvez se fizesse essa medida em um protocolo de fadiga, talvez essas diferenças sonoras fossem ainda maiores. Tá? E, obviamente, o que acontece quando a gente tem essa alteração da forma de pisar, a gente está se alterando a forma de pisar, muitas vezes porque existe uma alteração no padrão de coordenação dos músculos envolvidos. Né? Então, a fadiga interfere nessa ordem, né, da forma como os músculos trabalham, principalmente, apesar da corrida ser algo tão rápido de acontecer, o passo ser tão rápido de acontecer, a gente sabe que a fadiga pode alterar nesse ponto. Tá? Então, e aí a gente coloca que talvez as harmônicas possam ser alguns marcadores, né, quando você não sabe, por exemplo, que o indivíduo está correndo, talvez possa ser uma forma de mostrar que esse indivíduo possa ter algum problema nessa região, e os harmônicos aí, então, talvez possam fazer essa marcação, né, quando a gente sonifica dados. Muitas vezes, olhando os dados de pressão plantar, a gente não consegue ver diferença nos números, né? Mas a gente não pode esquecer que o som, muitas vezes, ele acaba sendo mais sensível a valores, né, a valores numéricos. Né? Muitas vezes a gente escutando alguma coisa, quem tem um ouvido mais apurado, muitas vezes já consegue verificar uma tonalidade diferente, um tom diferente, né? Muitas vezes uma harmônica diferente, e que muitas vezes um número não indica. Né? Então, talvez a sonificação possa ser algo mais refinado para você poder encontrar diferenças. Tá? Nessa análise, concluindo essa análise 1, bom, a princípio a gente acredita que a sonificação pode ser uma outra forma de análise de dados numéricos, né? Principalmente quando a gente não consegue verificar diferenças estatísticas, né? Então, muitas vezes a gente pode falar em diferença clínica, né? Clinicamente relevante, e talvez a sonificação pode ser uma forma dessa de demonstrar essa diferença clínica, né? Então, nesse caso, no espectrograma, nós conseguimos identificar qualitativamente essas diferenças, né? Então, isso acaba sendo interessante, porque muitas vezes, né, não conseguindo verificar estatisticamente, mas qualitativamente, né, aí entra a questão da clínica, né? Quer dizer, as pessoas relatam dor, né? Os números não mostram, mas uma forma mais clínica, de repente, demonstra o que prevalece, né? E a intensidade desse som produzido, né? A gente, como eu falei para vocês, nesse caso aqui foi a sonificação, ela produziu sons que a gente não escuta e vai precisar de um amplificador, né? Não escutaria se fosse colocado no ambiente aberto, mas quando a gente coloca no Audacity, a gente já consegue identificar, porque lá ele tá preparado para poder transformar em sons audíveis, sons que originalmente não são audíveis, tá? Tá, então essa foi a análise análise 1 que foi feita com grupos de corredores com dor e sem dor, tá? Uma segunda análise a gente fez através de dados do médio pé, tá? Então a gente tinha feito também na anamnese a avaliação da postura do pé através do uso do FPI, né? E usou os dados da região do médio pé para poder verificar se existia diferença entre indivíduos que tinham pé plano, pé supinado e não supinado, tá? No caso. Porque como nós tínhamos só dois pés supinados, pés pronados e pés não pronados. Só dois pés não supinados, aliás, então não daria para fazer um grupo só de supinado. Então a gente colocou os neutros e supinados num grupo e os pronados em outro, tá? Então aqui a gente vê o espectrograma desse grupo não pronado da região lateral do pé direito, no espectrograma de cima, e na região os não pronados da região medial
do pé direito também. Então, a gente está comparando o mesmo grupo na região lateral e medial, tá? Então, o que a gente consegue ver de diferença aqui, né? Quase um jogo dos 3 erros, na verdade, não é nem dos 7, é dos 3 erros, tá? Você fala, olhando assim, fala, é a mesma coisa, né? Mas quando a gente começa a olhar o número de harmônicos, a gente percebe que não é o mesmo, tá? Então, a região medial é uma região que apresenta menor sobrecarga nos não pronados, né? E acabou aparecendo aqui mais harmônicos, enquanto que nos indivíduos na região lateral do pé apareceram menos harmônicos, tá? Isso, então a gente vê também uma outra questão que é a distribuição desses harmônicos que acontecem principalmente até os 1000 Hz, tá? Então a gente vê que aqui, ó, vão ter quase 4, né, harmônicos e aqui tem só 2 no primeiro momento, tá? Aqui a gente vai ter 2, mas em momentos diferentes, quase 1000 Hz e aqui a 750 Hz. E aqui a gente vai ter só 1, aqui a gente vai ter quase 2 aqui antes dos 1000 Hz, tá? Então a gente tem essas pequenas diferenças. Quando a gente vai para os pronados, tá? Acontece a mesma coisa, tá? Então o que muda aqui, então a gente percebe que a sonificação não foi capaz de identificar se o indivíduo é pronado ou não, né? Mas sim se existe maior sobrecarga ou não nessa região, tá? Então, em alguma das duas regiões, no caso, né, medial e lateral. Então, no caso, né, como a região medial aqui apareceu mais harmônicos e menos harmônicos na região do que a região lateral, tá? Então, essa foi a diferença que a gente encontrou de forma qualitativa. Quando a gente vem para os dados, né, e faz aqui a análise da pressão plantar, aos 7% da região medial, né, então fez o contato com o pé, quando o médio pé tem 7% de contato com o chão, a gente percebe que entre os não pronados tem diferença entre a região medial e lateral, e entre os pronados também apresenta essa diferença entre região medial e lateral. Quando vai para 15%, os não pronados continuam apresentando e a partir daqui os pronados já não apresentam mais diferença entre as regiões, tá? Então, no caso não pronado, né? Então, neutro e supinado, conseguem manter uma diferença existente de sobrecarga entre região medial e lateral até quase os 23%, até 1/4 da utilização do médio pé, tá? Quando a gente vai analisar a frequência, tá? Como aquilo que eu falei, né? Então a gente está analisando a intensidade e a frequência já não foi sensível para poder identificar essa diferença, tá? Entre indivíduos pronados e não pronados, tá? Então, mesmo quando a gente olha, né, o não pronado, a região lateral direita, a região medial direita, em nenhum momento existiu diferença. Quando a gente vai para os pronados, lateral direita e medial direita, também não existiu diferença entre eles, tá? Então, nesse caso, a análise da frequência não identificou nenhuma diferença em como o espectrograma conseguiu identificar, tá? Então, nesse caso, a gente identificou somente de forma qualitativa diferenças entre a região medial e lateral, como a gente pode ver, né, de uma forma bem sensível. Ó, aqui o não pronado, lateral e medial, e aqui o pronado, lateral e medial. Então, a gente tem diferenças entre as regiões medial e lateral, de forma qualitativa, né? Então, olhando principalmente a quantidade e o posicionamento dos harmônicos. Então, dependendo do espectrograma, para poder fazer essa análise, tá? E por que é importante a gente analisar essa região do pé, né, a região medial? Primeiro porque já desde 97, Jordan e colaboradores já vêm identificando, né, essa relação de sobrecarga entre região medial e lateral, e existe uma relação com a percepção de conforto, tá? Então, indivíduos que conseguem correr e conseguem perceber uma sobrecarga menor na região do antepé, normalmente eles relatam mais conforto no calçado, tá? Então, o fato de analisar essa região no médio pé, né, vem exatamente dessa questão. E o conforto, né, o NIG já coloca desde 2015 o conforto como sendo uma variável importante para a proteção para ocorrência de lesão, tá? Então, muitas vezes a gente
quando foi em 2013, Munderman colocou uma escala de conforto para se analisar os tênis, e a partir dessa escala de conforto, os pesquisadores foram utilizando mais essa escala para poder, inclusive, ver a possibilidade de ocorrência de lesão, e percebeu-se que quando se opta por escolher o tênis pelo conforto, a ocorrência de lesão diminui, tá? Então isso acaba sendo interessante do ponto de vista para analisar essa região do pé. Quando a gente olha, né, como eu falei para vocês, então essa forma de análise, o espectrograma, nem a análise espectral, foi sensível para identificar a diferença entre corredores pronados e não pronados, tá? Talvez isso seja em função da gente ter determinado a postura através da forma estática, né, utilizando o FPI, tá? Talvez se a gente utilizasse a forma dinâmica, né, talvez pudesse ter diferença nesse sentido, os dados poderiam mostrar diferenças, tá? Então, muitas vezes o grupo poderia mudar, né? Dessa forma, a gente percebe que a estratégia de sonificar dados talvez possa ser uma estratégia para identificar maior sobrecarga, mas não para identificar postura do pé, tá? E aqui, né, a gente percebe que se a gente conseguir utilizar esses dados sonificados em tempo real, ou seja, naquele momento, a gente pode demonstrar para a pessoa a forma como ela está distribuindo essas sobrecargas na região medial ou lateral do pé, tá? Onde a gente pode, muitas vezes, mostrando, de repente, um som mais agudo, mais grave em cada região, mostrar para ele aonde que está tendo maior sobrecarga, né? Então, quanto maior a intensidade do som que ele puder escutar, maior a sobrecarga que ele está gerando naquela região do pé. Então, o ideal seria ele não escutar som algum, por exemplo, né? Então, significa que a sobrecarga é muito baixa, tá? Então, fazendo a conclusão dessa segunda análise, né? Então, a gente tem aqui essa identificação dessas sobrecargas mediais e laterais. Ela pode ser feita através desse processo de sonificação, então ele é sensível para identificar essa diferença entre regiões, mas não foi sensível para identificar a questão de pronação-supinação, tá? Então, é interessante, como eu falei para vocês, uma limitação desse estudo, a frequência de amostragem dessas palmilhas era de 40 Hz somente, então isso acaba sendo pouco para a corrida, então seria interessante que tivesse pelo menos o triplo disso, e talvez tendo o triplo disso, a gente conseguisse captar mais dados, né, para poder, de repente, poder identificar maiores diferenças, tá? E a sonificação desses dados faz com que a gente tenha uma possibilidade de interpretação mais rápida do que olhar números, né? Então, muitas vezes, tonalidades diferentes do som, a gente já consegue identificar que alguma coisa tem de diferente ali. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver a olho nu, mas se a gente tiver o som sendo produzido juntamente com o espectrograma imediato, né, a gente consegue muitas vezes identificar aonde e quando que está ocorrendo um determinado problema na pisada, né, mas que a gente não sabe se isso é decorrente, muitas vezes, de problemas em articulações acima, tá? Então, concluindo a tese, né, então é possível utilizar a sonificação dos dados, primeiro para identificar de forma qualitativa a diferença entre os corredores, através dessa ferramenta que é o espectrograma, tá? O espectro de frequência também é uma outra forma, de uma forma mais quantitativa, de poder identificar essas diferenças, utilizando para isso a intensidade e a frequência em determinadas frequências, tá? Então, de repente, a gente pode ter frequências que são específicas, que podem acontecer algumas coisas, tá? Dependendo da forma como eu sonifico. E também, né, identificar, se eu sonifico dados de segmentos diferentes, eu posso, muitas vezes, verificar se existe uma coordenação ideal entre eles, ou o contrário, se não existe uma coordenação entre esses segmentos, né? Como a gente, na corrida, por exemplo, acontece a pronação, né, a rotação da tíbia e a flexão do joelho. Eles têm momentos certos para acontecer. Se eu consigo sonificar esses dados e vejo que pelo som eles não estão acontecendo de forma sincronizada como se esperava, né, então a gente já sabe que ali pode ter um problema que pode ser necessária uma intervenção, tá? Ou até mesmo dentro do mesmo segmento, como o pé, como a gente viu, né? Se a gente tiver pontos diferentes do pé, sonificação de dados de pontos diferentes do pé, a gente pode muitas vezes identificar
possíveis problemas também, tá? Então, o som, por que trabalhar com som, né? Então, primeiro, o som apresenta uma frequência de amostragem muito maior. Então, a partir do momento que a gente sonifica dados, a gente tem uma frequência de amostragem de até 96 mil Hz, e não só 40, como aparece na pressão plantar. Então, com isso, a gente consegue muito mais informação e com muito mais qualidade, tá? Consequentemente, com muito mais dificuldade de identificar também, óbvio, tá? O acesso a essa informação, ele pode ser rápido, tá? Necessitando de menos interpretação com feedback, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem alguém fazendo uma intervenção com feedback e fala para você, ó, prona menos. Prona menos quanto? O que é pronar menos? E a gente tem controle da pronação? A gente consegue ter esse controle da pronação? É tão rápida que muitas vezes conscientemente a gente não consegue. E muitas vezes a gente escutando um som, se de repente eu estou escutando um assobio um pouco a mais quando eu prono demais e deixo de escutar esse som quando eu prono de menos, opa, já fiz a minha correção, tá? Então a grande vantagem de trabalhar com som é que você tem esse refinamento do feedback que muitas vezes no verbal você não tem, tá? E aí a gente tem uma sensibilidade auditiva, né? O ser humano tem essa sensibilidade auditiva que permite identificar a diferença que está acontecendo, tá? Então, muitas vezes, a pessoa pode até não ser sensível, por exemplo, por não ter hábito de escutar música com tanta frequência, né? Mas a partir do momento que você mostra para ela que pode existir uma diferença, ela mais atenta, muitas vezes consegue identificar essa diferença numa tonalidade, por exemplo, num harmônico, tá? E um outro fator que facilita bastante a utilização do som é a liberdade de utilizar em ambientes abertos, né? Então, quando a gente está no laboratório, que a gente depende muito do visual para dar feedback para essa pessoa, né, através de números, através de cores, quando a gente tem utilizando o som, a gente pode utilizar um fone de ouvido, a pessoa vai estar visualizando aonde ela está correndo, então é até uma questão de segurança, e ao mesmo tempo ela recebe o feedback auditivo para poder fazer essa correção, tá? Que é, na verdade, exatamente isso que a gente queria fazer num primeiro momento, tá? Então, a evolução disso talvez seja exatamente sonificar dados instantaneamente para poder fornecer esse feedback para os corredores, tá? Então, agradeço novamente aí a Lio por ter confiado aí na ideia, né, ao Anthony aí por ter auxiliado bastante, principalmente nessa parte mais matemática do MATLAB, né, e nas discussões do trabalho também, né, e o Leonardo também, que participou bastante com a gente, ajudando nas coletas, cedendo o equipamento, né, então ele também faz parte aí de toda essa aventura. É isso. Obrigada, Vitor, pela gentileza de estar aqui hoje, apresentando o seu trabalho. A proposta inicial era fazer um ensaio clínico, né? Isso. E a gente achava que seria fácil produzir tudo isso que o Vitor produziu, ter a resposta, testar a palmilha e fazer um ensaio clínico do áudio feedback para retreinamento de corrida. Mas na caminhada a gente viu que era impossível fazer isso, visto que era um estudo inédito. Então, demoramos alguns anos para sair esse primeiro estudo exploratório, para que agora, no futuro, né, a gente possa testar de fato. E aí, durante esse tempo todo, né, o que isso traria, né, de benefício na área de reabilitação, na área a palminha aí do Thiago? Seria, além do retreinamento da ideia inicial, era estender para a reabilitação dos nossos pacientes, né, na marcha dos nossos pacientes, para diferentes condições clínicas. Então, esse seria a nossa perspectiva futura, né, que não ficaria limitado apenas a isso, seria expandido para outras condições clínicas aí que envolvesse marcha e corrida. Eu vou passar a palavra aí para Anthony, para Vitor aí conduzir nos próximos 15 minutos finais aí da nossa reunião. Beleza. Bom, pessoal, realmente, né, a gente teve que mudar essa história da sonificação. Eu acabei identificando no meio do caminho, né? Então, quando eu vi, percebeu que não ia dar tempo, que veio a pandemia também, que atrapalhou tudo, né? Peraí, vamos procurar uma outra forma de fazer isso. E aí, sem querer, eu acabei achando a sonificação, né? Essa técnica, e que
a gente já viu, acho que muitas pessoas já viram isso, mas não atentou para a coisa, né? Quando aparece muitas vezes dado da NASA, escute o som do universo, né? Na verdade, o que eles fazem? Eles pegam a intensidade das estrelas, cada luz tem uma certa quantidade de lux, e sonifica esses dados, e aí quando passa, aí monta o som lá, então ele coloca lá, cada estrela emitida um som, na verdade, a sonificação desses dados de luz de cada planeta, de cada estrela, tá? Então, a gente muitas vezes talvez já conheça essa técnica, mas não tinha dado nome aos bois. E aí é o que basicamente, acabei indo por essa linha de trabalho para não perder a essência do som, né, principalmente. Não sei qual a experiência de vocês, né, com relação a essa parte de escutar seus pacientes, né, o quanto que vocês usam o som como para identificar alguns parâmetros de marcha, como cadência, por exemplo, como assimetria, né? Não sei se vocês já utilizam, se de repente vocês pararam para pensar sobre isso, se de repente tem mais informação que você pode tirar dali. Essa pesquisa ela dá um relato interessante, porque começamos com uma ideia, com um planejamento, e aí no decorrer do tempo a gente foi, infelizmente, né, o doutorado, o mestrado tem prazo, né? Então, como o doutorado tinha um prazo, a gente partiu de uma ideia inicial e foi vendo o que viabilizava ou não chegar ali, né? Então, nós pensamos no começo fazer um hardware, mas se você fosse fazer pensem só vocês, fazer um hardware que resiste à vibração, que resiste a condições hostis, né, de você colocar no pé de alguém para a pessoa correr com aquele hardware, para ele produzir dados, para só então você passar a analisar aqueles dados. Então, a primeira coisa que a gente descartou foi a produção do hardware, né? Então, passamos a pensar em alguma coisa que poderia ser colocado já pronto no mercado para produzir esses dados. Aí veio a parceria com o Leonardo. Então, com as palmeiras de Leonardo, foi produziu-se os dados. E aí teve uma série de desafios, porque tinha os dados, tinha que processar esses dados, tinha que sonificar esses dados, depois de sonificar, tinha que processar de novo esses dados para poder fazer análise, e tinha que você pegar os dados e levar esses dados para uma situação real. Comparar com alguma referência, você tem uma constatação de algo real, uma série de números. Então, era por isso que a gente tinha reuniões semanais, porque era discutindo o que tinha, discutindo o que é que ia ser para frente. E teve uma hora que foi interessante, que a gente teve algumas reuniões que era assim, Vitor, se não tiver uma correlação do que a gente tem com algo real, seja uma postura de um paciente, seja um comportamento, se não houver uma correlação, a gente não consegue ir para frente. Então, aí, Vitor foi passar um tempo processando aqueles dados, analisando no espectro da frequência, analisando em amplitude, produzindo gráficos, e analisando, e olhando a anamnese, comparando. Até que um dia ele chamou a gente para uma reunião e disse, gente, observei isso aqui. Naquele momento que ele observou uma correlação, a gente disse, pronto, então agora o doutorado começou a ganhar corpo. Vamos para frente. Então, foi uma experiência muito rica. Agora, mostrando o desafio que é você fazer um doutorado, porque no doutorado você tem que contribuir com o estado da arte, né? Uma obrigação que você não tem no mestrado. Então, contribuir com esse estado da arte é muito difícil. E aí, o seguinte, como é uma pesquisa nova, como tem esse caráter exploratório que a Lil falou, ainda tinha um outro desafio. Como é que você vai encontrar respaldo na literatura para o que você está fazendo? Então, era um outro problema. Vamos agora encontrar publicações sobre sonificação. Você encontra sonificação de todo tipo, menos sonificação voltada para a área de biomédica, né? Então, foi um outro desafio encontrar publicações que dessem um alicerce teórico para o que estava sendo feito. Então, o doutorado traz todo esse desafio. E aí foram o quê? 5 anos, né, Vitor? 5 anos. 4,5, né? 4,5 por causa da pandemia. Isso, de idas e vindas, e pega dado, e faz coleta, e compara, e analisa, coleta de novo. Aí tinha reuniões que a gente tinha que descartar uma série de dados, porque a palmilha, como ela está submetida à vibração, você passa o dia todo coletando com ela, então às vezes tinha reunião nossa que a gente via assim, 2, 3 pacientes, a coleta dela tinha que ser descartada. Porque naquele momento, um filamento, por exemplo, da palmilha tinha queimado, e ninguém percebeu.
né? Porque você gera o dado, só depois que você vai analisar que você percebe isso. Então, teve todo... eu acho que Liu e Vitor, só o relato do que a gente fez já dá uma outra publicação. Porque foi uma experiência muito rica, né? Tanto que ela gerou um título de doutorado, né? Agora, foi uma experiência super rica, tanto do ponto de vista da engenharia biomédica, como do ponto de vista de fisioterapia e de educação física. Aí, do ponto de engenharia biomédica, era um desafio danado. Eram muitos números. A gente fazia uma reunião, às vezes a gente passava a reunião inteira processando aqueles números para passar as planilhas por Vitor. Depois que processava do jeito que ele queria, né, do jeito que ele pedia, para ele analisar e comparar, e assim, 2, 3 reuniões em que não tinha visto nada, aí coleta mais, descarta essa, porque às vezes você coletava, a gente passava 2 reuniões para perceber que aquele dado tinha um problema, e descartava aquele, trazia novo, então teve um desafio muito grande para chegar nesse resultado. Eu esqueci de falar, agradecer o Felipe também, né? O Felipe, a gente fez 2 coletas lá em São Bernardo, né? Então foi bem legal, lá você deu espaço, foi importante também. E até agora, Felipe, agora com o doutorado pronto, né, com os artigos prontos, eu vou depois formular um e-mail e mandar para todo mundo, para mostrar o resultado da contribuição deles ali, né? Acho que é importante dar esse feedback para o pessoal também. O pessoal me pergunta até hoje, um pessoal lá, pô, aquele cara lá, não mandar relatório e tal. Falei, coitado, deve estar sofrendo. E tem umas complexidades operacionais que a gente nem lembra, né? Convoca, bota uma convocação divulga uma convocação para chamar as pessoas. Quantas vêm? A amostra é suficiente? Não é? Aí vai ter que descartar dado, não vai. Eu acho que os tênis, se eu não me engano, vocês conseguiram uma parceria, não lembro mais. Os tênis também teve uma... Né? Não, os tênis, a gente escolheu o Falcon, Adidas Falcon Run Falcon, e na verdade foi comprada uma grade, né, de 34 a 44, né, se eu não me engano. É isso. Uma grade completa. Uma grade completa de tênis. E fizemos uma reforminha, né, em cada tênis, para poder entrar o sensor por trás. É verdade. Tem um buraco. Era só para isso. Cavamos um buraco atrás com canivete para entrar os sensores, né, que ligava a palmilha a unidade de processamento. Isso, unidade de processamento. E as discussões, né, que tinha também. Vai correr em campo aberto, vai correr na esteira. Aí, uma reunião discutindo se correr em campo aberto valia a pena, se não valia, se correr na esteira. Aí tinha limitação de hardware. Vai correr em campo aberto? Vai, mas se tiver fio, como faz? Então, teve muita discussão, Eu acho que teve discussão infinita em algum momento aqui. Você não tem ideia, As nossas reuniões, durante, acho que 2, 3 anos, né, eram às sextas-feiras. Sexta-feira à noite, À noite, das 7 até... Teve dias que a gente ficou até 11h30 da noite. Toda sexta-feira, enquanto vocês estavam lá no happy hour, a gente estava processando os dados aqui. Tinha reuniões que ninguém conversava, cada um no seu computador, mas todo mundo online. Só tinha horário para começar, né? Tinha mais essa. Eu lembro que teve reunião que foi até quase meia-noite mesmo. Começou 7 da noite, foi até meia-noite. Meu Deus do céu. Foi. Agora a gente conversa de uma forma tranquila, né? Feliz. Não lembra mais da dor. Mas isso que é bom, né? Sim. Tudo tem um prazo aí. Agora a gente está vendo os frutos, né? Nos papers aí. Que legal, né? Aí tem a revisão também, né? A revisão sistemática, mas aí a revisão é exatamente tentando verificar como que essa informação sonora é utilizada na intervenção, né? Então, como é que as intervenções... Quem fez intervenção, na verdade, foram só 4 estudos que conseguiram fazer uma intervenção com o intuito de reduzir impacto, né? E usando como feedback o som. E o som, praticamente, que eles utilizaram foi metrônomo, né? Não teve outro tipo de som. Então, ou seja, era um som que era basicamente com relação à cadência, né? Então, som para você identificar posicionamento do pé, som para você identificar posicionamento de algum segmento, isso não existe, né?
Na verdade, a pesquisa ela tem um antes, um durante e um depois, né? A gente teve várias reuniões em que a gente estava discutindo o que ia fazer, muitas, se ia fazer hardware, se não ia, se ia usar pronto, teve muitas, discutindo o que ia fazer. Quando a gente fechou o que a gente ia fazer, conseguiu a palmilha, essas coisas, aí o durante, né? Aí foi fazer as chamadas, parceria com o Felipe, vem o pessoal, faz coleta e tal. Aí teve a etapa de processamento de dados, onde a gente começou a ver que tinha uns que tinha que descartar e tal, e tudo isso aí no durante, né? E aí houve a escrita, houve a produção do resultado que a gente entendeu que era o fechamento, aí tinha o texto. E o texto era, Vitor, o prazo assim, meio faca no pescoço. Então aí teve a produção do texto, teve a defesa, né? Teve depois o procedimento de correção, porque tem um período para corrigir os comentários da banca, e aí tem o depois da pesquisa, que agora é a publicação, né? São as publicações, porque agora a gente planejou uma série de publicações para ser feitas quando encerrou a pesquisa. E então a pesquisa teve um antes, um durante, bem penoso, e um depois, em que a gente, assim, o depois parece ser simples, mas também não é, porque você escolhe um rol de revistas, começa a submeter, algumas rejeitam, algumas vão para revisão, umas cobram, e a gente discutindo o tempo todo, né? Porque tem umas que são open access, essas que são open access, elas querem cobrar um valor que a gente não consegue pagar, então a gente descarta elas. Então acaba havendo um planejamento, uma execução para o antes, para o durante e para o depois da pesquisa. E é bem complexo, né? Mesmo agora, com os resultados prontos, é complexo, a gente está sempre discutindo onde vai tentar publicar, né, Vitor, como formata, como preenche as coisas, os formulários das revistas, então ainda tem um processo penoso depois também. Muito bem, vamos fechar. Quer falar alguma coisa, Vitor? Obrigada aí pelo relato detalhado. Até legal para o pessoal ver aqui, né? Como que é o processo, quem está chegando. E aí eu vou deixar a palavra com você, Vitor, para você fechar a nossa reunião de hoje. Eu só tenho essa curiosidade, o quanto que vocês utilizam o som mesmo, né? O quanto que vocês, na sua prática diária, quanto que vocês utilizam dessa sensibilidade sonora na prática de vocês. Pode falar, Thiago. Só para não perder o hábito, né, de falar. Claro, estava sentindo falta aí, pode falar. Primeiro, parabéns, Vitor, pelo Valeu, estudo. obrigado. Eu acho que ele tem muito potencial, não só pelo que ele já produziu, mas de produzir mais coisas, né? Assim, você encontrou uma correlação, mas, por exemplo, acho que um estudo muito interessante a gente poderia ver é de testar, por exemplo, tipo, um tratamento específico para dor e ver se após esse tratamento a pessoa passa a correr sem dor, e ela passando a correr sem dor, se esse padrão de sonificação se altera, né, para a gente poder pensar se essa dor ela vem por conta de uma adaptação, desculpa, se esse padrão diferente surge por conta de uma adaptação, ou se esse padrão diferente é o que provoca, até porque se a gente vê uma corrida São Silvestre, uma maratona internacional, a gente vê que há diferentes corredores de diferentes partes do mundo com diferentes formas de correr. Sim. Então, acho que, sabe assim, só pensando aqui alto de vários estudos que podem vir através, como é que fala? Ramificações desse primeiro estudo seu, que eu acho que é muito interessante, né? Eu queria só fazer uma pergunta, e aí eu falar meu relato. Você chegou a analisar o tipo de pisada? Ou só a questão de dor ou não dor? Não, tinham só dois com antepé, né? Dos 46 que nós fizemos, só dois pisavam com antepé. Ah, tá. Então acabou sendo irrelevante no total. Exatamente. Normalmente, assim, eu vou falar da minha experiência, uma coisa que eu vi outros colegas que trabalham com corrida, e a gente já viu em alguns debates, assim, não só no Brasil, como internacionalmente, a questão do som, né? Assim, quando a gente está correndo, a gente chega, tem estudos que mostram que a gente descarrega até 8 vezes o peso do próprio corpo nas articulações, né? Então a tendência é realmente gerar um som, né? E então a gente acaba utilizando, mas de uma forma muito
instintiva, na falta de uma palavra melhor, porque a gente não tem mecanismos de quantificar esse som. Então, a gente, através da experiência, a gente percebe quando o paciente está fazendo um som, assim, que eu imagino que seja possível de mensurar. Por exemplo, quando o antepé desaba, a gente consegue, então, perceber uma segunda batida quando ele corre, ou algo mais sonoro mesmo, né? E a gente interpreta isso como um desperdício de energia. Não desperdício de energia, perdão. Mas, assim, significa que a musculatura não está absorvendo aquela energia, né? Então, ela está se dissipando em forma de som, né? E em forma de vibração nas articulações, né? Dada a característica das ondas sonoras, enquanto ondas, né? O pessoal da matemática e engenharia aí, fica à vontade para comentar. Então, a gente acaba utilizando isso como um feedback, mas algo mais grosseiro. Então, a gente mostra para o paciente como pisar mais leve, mostra o que é que a gente quer dizer com a batida de antepé, tenta pedir para o paciente prestar atenção no som. A gente consegue perceber quando um pé está fazendo mais barulho que o outro, embora já seja um pouco mais difícil. A gente consegue perceber quando acelera a corrida, diferenças de cadência. Então, se ele apresenta um pouco de mancar, às vezes a gente não consegue ver, mas consegue ouvir por conta da adaptação que ele faz. Então, eu uso, mas é isso, como eu falei, de uma forma mais grosseira, mais instintiva, né? Assim, do grosso de algo que seja muito observável, mas esses detalhes, assim, que um processo mais, como é que eu posso dizer, mais tecnológico permitiria, né? A gente acaba perdendo até pela capacidade de perceber certas nuances, né? Frequências e tal, que o ouvido humano não consegue, né? Não, é isso mesmo, né? Eu acho que você pega bem essa questão desse certo empirismo que a gente usa para tentar quantificar o impacto, já que a gente não tem números, mas pelo som a gente consegue quantificar. Tem um estudo interessante de um brasileiro que está lá na Alemanha, que ele pegou e colocou microfones mesmo na frente, né? No começo eu queria fazer isso, até comprei microfone para fazer isso. Aí outro dia eu peguei quando eu estava escrevendo a tese, vi que eles já tinham feito isso. Uma esteira com plataforma de força. E aí cruzou o dado do som com o dado da força de reação do solo. Entendeu? Então mostrou ali qual que era o melhor microfone, que ele colocou 4, qual era o melhor microfone que pegava mais a força de reação do solo. É um estudo bem legal para poder ver essa questão da essência do som produzido. Sim, né? sim. Não sonificado, é um pouco diferente, né? A som produzido durante a corrida, né? Que essa é a essência mesmo, né? E eu acho que até pensando nisso, dá para fazer uma comparação com o que o profissional percebe versus o que o som, tanto a sonificação quanto o próprio microfone direcional mostra, e ver se existe uma correlação, né? Ou a que nível uma correlação possa existir. Já dá um outro estudo aí, né? Só aqui pensando em coisas que são realmente interessantes, né? Tipo, estudo de pequenezas, né? Isso, Legal, isso aí. Bacana, então, obrigada aí pela discussão rica de hoje, e aguardem os papers, né, que estão saindo, e assim que sair, a gente vai mandando aí para o grupo. Vai divulgando, Vai divulgando. Então, boa noite a todos, e até semana que vem. Beleza. Semana que vem com o artigo da Vanessa, né? Isso, semana que vem. Eu desesperado para ler esse artigo, Vanessa, e de repente era o do Vitor. Desculpa,